Bom, turma, vamos agora para a nossa aula 4, continuando com regras de derivação. Bom, agora a gente vai ver a regra do produto e a regra do quociente. Bom, a regra do produto, que é a quinta regra, lembrando que no vídeo anterior a gente deu as 4 primeiras regras, né? Ela é dada pela função que é encontrada a partir do produto de outras duas funções, ou seja, a função u vezes a função v. E aí, qual será a derivada dessa função? A derivada dessa função vai ser a derivada do primeiro fator, ou seja, de u. Vou colocar em outra anotação para ficar bem diferente para vocês entenderem. Ó. A derivada da função u com relação à variável x vezes a função v. Mais a função u vezes a derivada do segundo fator, que é a função v. Então tá aí. Eu costumo falar também, para, sei lá, de forma a decorar, eu uso o linha v mais o v', onde eu estou dizendo que linha aqui é a derivada das funções u e v, respectivamente. Mas aí fica o critério de vocês. Eu gosto de usar essa notação que é fácil de dizer, né? Ó, o linha v mais o v'. É rapidinho. Bom, então vamos dar um exemplo. Vamos imaginar a seguinte função. F de x igual a x ao cubo menos 2x, que está multiplicando 5x2 menos 3. Bom, antes de derivar, a gente está vendo que é o produto de duas expressões, né? Dessa vezes essa. Eu posso simplesmente multiplicar esses termos e usar a regra da soma ou da diferença. Ou o que eu posso fazer? Aplicar a regra do produto, que é a ideia que a gente vai ter aqui agora. Bom, esse primeiro fator eu vou chamar de função u de x. E esse segundo fator eu vou chamar de função v de x. Então, a derivada de f vai ser dado por u' v, ou seja, a derivada de u vezes a função v, mais u v', ou a função u vezes a derivada de v. Montando, eu vou usar o sinal apóstrofo para indicar que eu vou derivar aquele parênteses. Então, como eu começo com a derivada de u, eu vou fazer x3 menos 2x apóstrofo. Significa que eu vou derivar esse parênteses. Ainda não derivei, eu só estou montando. Vezes a própria expressão v, sem alterar. Então, 5x2 menos 3. Mais a expressão u sem alterar, que é x3 menos 2x. Vezes a derivada da expressão v. Então, 5x2 menos 3, apóstrofo, que significa que eu vou derivar. Bom, uma vez montada essa expressão, agora é só fazer a derivada. Então, f' de x vai ser... A derivada dessa expressão a gente já sabe. Ó. Derivada de x3, a gente usa a regra da potência. Como a constante aqui é 1, vira 3x2. Derivada de menos 2x, o mesmo raciocínio. Desce o expoente, que é 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Como o expoente aqui era 1, 1 menos 1 dá 0, x elevado a 0 dá 1. Então, a derivada de qualquer expressão que está no primeiro grau, onde a variável está no primeiro grau, é só a constante. Então, é só a constante menos 2. Vezes a expressão v sem alteração, mais a expressão u sem alteração, vezes a derivada da expressão v. A derivada de 5x2 ó, vai ser a constante vezes o expoente, então 5 vezes 2, 10. O expoente 2 menos 1 fica 1, né? Porque 2 menos 1 é 1, então dá x. Derivada de uma constante, no caso aqui menos 3 é 0, então 10x mais 0, não precisa pôr. Agora, eu vou multiplicar esses parênteses aqui antes de realizar a soma entre eles. Então, deixa eu limpar a lousa. Multiplicando aqui, eu vou ter a seguinte derivada, ó. 3x2 vezes 5x2 vai dar 15x4. 3x2 vezes menos 3 vai dar menos 9x2. Menos 2 vezes 5x2 dá menos 10x2. E menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Agora, x3 vezes 10x dá 10x4. E menos 2x vezes 10x dá menos 20x2. Agora, a gente vai pegar os termos com maior grau e agregar, né? 15x4 com 10x4 dá 25x4. Menos 9x2 com menos 10x2 dá menos 19x2. Com menos 20x2 dá menos 39x2. E o último termo, mais 6. Tá aí, aplicando a regra do produto, a derivada daquela expressão original. Vamos agora para a regra do quociente. A nossa sexta regra é a regra do quociente.
Bom, se antes eu tinha duas funções multiplicando, a regra do quociente eu tenho duas funções dividindo, certinho? A derivada vai ser dada por f' de x, vai ser bem parecida com a outra. Vai ser a derivada da função u com relação a x vezes a função v. Em vez de somar, eu vou subtrair a função u vezes a derivada da função v com relação a x. E essa expressão toda vai estar dividida pela função v ao quadrado. Bom, vamos ver isso no exemplo. Usando as mesmas funções u e v que a gente usou anteriormente, nós vamos fazer agora a divisão entre elas. Então, a derivada vai ser dada por... Vou montar, hein? Usando o sinal apóstrofo, ó. A derivada de u, que é x3 menos 2x, vezes a função v, que é 5x2 menos 3, menos... E não vai caber aqui. Deixa eu apagar a lousa e fazer em cima. Bom, novamente a gente vai fazer, ó. A derivada de u vezes o v, menos u vezes a derivada de v. Opa! Tô fazendo uma letra muito grande, então tô ficando espremidinha ali, mas vai dar pra ver. Então, 5x2 menos 3 derivada, então a derivada de v, sobre v ao quadrado, ou seja, 5x2 menos 3 ao quadrado. Então, vamos desenvolver essa conta aí. Lembrando que onde eu botei o apóstrofo é onde eu vou derivar. Então, a derivada de x vai ser dada por... Bom, a gente já fez essa derivada aqui, né? A derivada de x3 menos 2x é 3x2 menos 2. Vezes 5x2 menos 3. Menos x3 menos 2x vezes a derivada de 5x2 menos 3, que a gente já fez e dá 10x. Dividido por 5x2 menos 3 ao quadrado. Bom, vamos multiplicar aqui, ó, que a gente também já multiplicou, né? Isso vai ser 15x4 menos 9x2 menos 10x2 mais 6. O que muda agora é que essa multiplicação tem o menos aqui, ó. Antes era mais, agora vai ser menos. Então vai ser, ó, x3 vezes 10x dá 10x4. Com esse menos vira menos 10x4. E menos 2x vezes 10x dá menos 20x ao quadrado. Com esse menos fica mais 20x ao quadrado. Sobre 5x2 menos 3 ao quadrado. Certinho? Bom, 15x4 menos 10x4 dá 5x4. Certinho? Menos 9x2 menos 10x2 dá menos 19x2. Mais 20x2 sobra 1x2 positivo. Mais 6. Sobre 5x2 menos 3 ao quadrado. E aí vai acabar aqui porque não tem como eu simplificar mais. Se vocês quiserem, vocês podem desenvolver esse quadrado aqui, mas não há necessidade. Então, a derivada fica sendo dada por essa função racional aí. Certo? Vamos agora para a sétima regra. A sétima regra é a regra da cadeia. Vamos imaginar a seguinte função. Essa função vai ser uma outra função g de x elevada a algum expoente e multiplicada por uma constante. Como que eu vou fazer a derivada disso? A derivada dessa função vai ser a constante vezes o expoente a qual essa função g de x está sendo elevada, vezes a função g de x, elevada a esse expoente n, só que tirado de uma unidade, né, n menos 1, vezes a derivada apenas da função g. Certo? Vou escrever com outra anotação em vez de usar gelinha, né? Apesar de todo mundo saber que o sinal de apóstrofo significa que eu estou derivando. Mas vamos usar outra denotação que fica mais fácil, ou seja, a derivada de g com relação a x. Ela é uma regra da cadeia porque ela vai sendo feita em cadeia. Se essa função g de x for do formato de f de x, por exemplo, eu vou fazer isso de novo e vai gerando, então, uma cadeia de derivadas. Se a gente olhar para essa expressão aqui, ó, se a gente substituir g de x pela variável x, isso aqui parece a regra da potência. O que mudou aqui é que agora, em vez de acabar quando eu subtraio o expoente, eu tenho que multiplicar pela derivada da função interna, que seria essa função g de x. Bom, vamos ver um exemplo? Então, vamos lá.
Olha essa função aí, a constante 5, que está multiplicando, parênteses, x ao quadrado menos 3x, que está elevado a 2. Então, isso aí é uma função do tipo dessa aqui, ó. Eu tenho a constante k, que é 5, a função g de x, que é quem? X ao quadrado menos 3x, elevado ao expoente n, que é 2. Como que a gente faz a derivada disso? A derivada dessa função vai ser a própria constante, vezes o expoente, no caso 2. Vou copiar a função, vou repetir ela. Desse expoente eu vou tirar uma unidade e vou multiplicar em seguida pela derivada só da função que está dentro do parênteses. Aí o sinal apóstrofo. Então, vamos fazer essa regra aí, ó. Então, a derivada de x é dado por 5 vezes 2, 10, que multiplica x2 menos 3x elevado a 2 menos 1 é elevado a 1, vezes a derivada desse parênteses. A derivada de x ao quadrado é 2x, e a derivada de menos 3x é menos 3. Multiplicando aqui, a gente vai ter derivada de x como sendo 10 vezes x2 vezes 2x, 2x3. x2 vezes menos 3, menos 3x2. 3x vezes 2x dá menos 6x2. E menos 3x vezes menos 3 dá mais 9x. Multiplicando aqui todo mundo por 10, eu tenho, então. É bom já agregar esse 3x2 com esse 6x2 negativo, né? Então, isso aqui vai ser menos 9x2. Só para facilitar a conta. Então, ó, 10 vezes 2x3, 20x3. 10 vezes menos 9x2 dá menos 90x2. E 10 vezes 9x dá mais 90x. Tá aí. Essa aqui é a derivada dessa expressão aqui. Bom, é lógico que se vocês quisessem, vocês poderiam desenvolver esse produto notável e calcular a derivada usando a regra simples. Mas aí é uma aplicação para vocês entenderem. Nem sempre vai dar para desenvolver esse expoente. Vamos imaginar que esse expoente aí está elevado ao grau 10. Vocês vão conseguir deduzir aí, multiplicando parênteses, ou então usar o produto notável de grau 10. Então é melhor usar a regra da cadeia, que ela é mais rápida. Bom, pessoal, vejo vocês na próxima aula. Tchauzinho!